Não havendo objeção nem reparo, declaro aprovada a ata. Comunico aos senhores ministros que se encontram presentes no plenário, alunos do curso de Direito das faculdades Coque de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos. Não pode ser nem o DPF, nem o caso eleitoral. O que nós temos? Tudo bem? Não, estamos sem nada. Obrigado. Ministro Ricardo Lewandowski. Terceiro agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 118 do Ceará. É agravante Partido dos Trabalhadores, é agravado Prefeito Municipal de Fortaleza e Câmara Municipal de Fortaleza. Você está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de mais um agravo regimental interposto contra a decisão em que neguei seguimento à arguição de preceito fundamental proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, com o objetivo de reparar eventuais lesões a preceitos fundamentais consubstanciadas, entre aspas, em decisões judiciais da Justiça do Trabalho e Justiça Estadual do Estado do Ceará, pelo fato de atribuírem equivocada exegese ao princípio da isonomia, artigo 5º caput da Carta Magna, bem como pretenderem prestar efeitos indevidos e inconstitucionais a dispositivos normativos eivados de flagrante inconstitucionalidade ou não recepcionados pela Carta Política em vigor, a saber, os decretos tais, todos do município de Fortaleza. A sua sombra. Eu tenho um relatório longo, mas eu neguei seguimento à DPF em decisão que fundamentei, em suma, da seguinte maneira, entre aspas. Assim, não merece prosperar a presente ADPF, porque, primeiro, não cabe a este instituto de se constituir coisa julgada. Segundo, esta ação de controle abstrato de constitucionalidade é regida pelo princípio da subsidiariedade, a significar que a admissibilidade dessa ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente apto a sanar com efetividade real o estado de lesividade do ato impugnado. Terceiro, tem como objeto normas que não se encontram mais em vigência, o que a torna, portanto, prejudicada. E, por fim, sua admissão afrontaria o princípio da segurança jurídica. Então, neguei seguimento ao agravo, ao ADPF. E insurgem-se novamente aqui os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Meu voto, senhor presidente, é o seguinte, vou tentar resumi-lo ao máximo, mas a questão é recorrente. Eu estou entendendo que a minha decisão data vênia não merece reforma, sobretudo porque a recorrente não aduz novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada. E eu digo que o presente caso objetiva a desconstituição de decisões judiciais, dentre as quais muitas já transitadas em julgado, que aplica o índice de reajuste coletivo de trabalho definido nos decretos municipais tais, bem como pela Lei Municipal 6.090, de 86, todo do município de Fortaleza. Desse modo, verifico que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não é cabível na espécie. Primeiramente, ressalto que esse Instituto de Controle Concentrado de Constitucionalidade não tem como função desconstituir a coisa julgada, o que o inviabiliza quanto à parte do pedido da recorrente, em que ele pretende, inclusive isso, entre aspas, reconhecer, declarar com eficácia vinculante, erga omnes, e efeito vinculante, inclusive quanto à coisa julgada já formada, que os servidores e respectivos defendentes do quadro pessoal das administrações diretas e indiretas do município de Fortaleza, constantes dos referidos decretos, enfim, tenham os seus direitos revistos. Eu cito aqui a doutrina, Cândido Rangel de Lamarco, a respeito da imutabilidade da coisa julgada. Cito aqui também que a desconstituição da coisa julgada acarretaria prejuízo ao princípio da segurança jurídica. Cito aqui o professor Canotilho.
Agora, continuo dizendo aqui, no que tange as demandas cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, nas quais os servidores da administração direta do município pleiteiam a equiparação dos vencimentos por meio de isonomia, existem outros meios processuais para contestá-los. Desse modo, também, quanto às demandas que não transitarem em julgado, é incabível apresente a DPF, uma vez que esse instituto é circunscrito aos limites da subsidiariedade, conforme definido no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, que transcrevo abaixo. Cito também um trecho da DPF 12 do Distrito Federal, relatado pelo ministro Ilmar Galvão, que trata do princípio da subsidiariedade, inadmitindo a DPF. Também cito aqui a DPF 128, um trecho do voto do ministro César Peluso, que relatou também, em que ressalta o óbice do princípio da subsidiariedade. Continuo dizendo que a situação, em situação bastante semelhante à presente, foi recentemente analisada pelo plenário desse Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 83 do Espírito Santo, sendo o relator o ministro Aires Brito, em que se decidiu por unanimidade não conhecer também da arguição. Naquela oportunidade, cuidava-se a DPF em face de lei municipal que estabeleceu o IPC previsto na Lei Federal 7.730 de 89, como índice de reajuste de vencimento de servidores públicos, lei número tal, município de Vitória. Neste presente caso, a DPF foi proposta contra efeitos diretos e reflexos de normas municipais que teriam vinculado os vencimentos de parte do funcionalismo público do município de Fortaleza a índice de reajuste do salário mínimo. Em ambas as ações, o principal preceito fundamental tido como violado é a autonomia municipal. Também nos dois feitos há decisões judiciais com trânsito em julgado, bem como processos em curso suscetíveis de impugnação por outras vias. Transcrevo por oportuno o trecho das assertivas do ministro César Peluso na DPF 83 do Espírito Santo, sendo relator o ministro Carlos Aires Brito. Diz o ministro Peluso naquela DPF: se já foi reconhecido como válido e legal por força de coisa julgada em relação a algum dos contraentes, não vejo como, em ação de descumprimento de preceito fundamental, cindir esse ato negocial para agora considerá-lo eventualmente inválido com relação a outros contraentes. Também naquela ocasião, o ministro Menezes Direito votou pela inadmissibilidade daquela arguição, dizendo o seguinte: esta ação está sendo utilizada como se fosse embargos à execução. Estamos substituindo esse último por uma ação de natureza constitucional. Por que isso é verdade? Primeiro, porque a lei municipal foi votada por iniciativa do prefeito municipal. Houve o curso de diversas ações ordinárias, as quais prosseguiram. Houve uma iniciativa de uma outra ação ordinária, esta que ainda está em curso, e no momento em que se viu o município compelido à execução de diversas ações que transitaram em julgado, vem essa arguição de descumprimento de preceito fundamental como se fossem embargos à execução para obstaculizar o cumprimento de decisão judicial relativamente a uma lei de iniciativa do próprio prefeito municipal votada pela Câmara dos Vereadores. Na mesma DPF, o ministro Marco Aurélio assentou o seguinte: no caso, temos uma verdadeira ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal que implicou simplesmente o endosso de um acordo coletivo. Mais do que isso, a DPF veio a ser formalizada quando já não existe, por quanto não ocorrera a preclusão qualquer outro remédio jurídico. Ante o previsto no acordo coletivo endossado pela lei municipal, tivemos o ajuizamento de ações e a municipalidade se defendeu nessas ações, etc, etc, etc. Ademais, digo eu, bem examinados os autos, verifico que os decretos municipais de Fortaleza, números tais e tais, bem como a lei municipal 6.090, não se encontram mais em vigência, uma vez que foram revogados pela lei 7.141, de 29 de maio de 92, Plano Municipal de Cargos e Carreiras, pela lei 7.759, Plano de Cargos e Carreiras da Saúde, pela lei 8.089, Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos Local. Ressalto ainda que, diferentemente do que alega o recorrente, nada altera o entendimento firmado na DPF 129, DF sob minha relatoria, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, consubstanciada à vinculação da remuneração ao salário mínimo, não persiste nas normas que estão atualmente em vigência. Desse modo, é assente que as sistemáticas remuneratórias estabelecidas pelas normas
impugnadas não possuem mais vigência. Ocorreu, portanto, a cessação superveniente de seus efeitos, razão pela qual não pode mais ser objeto de controle abstrato de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito aqui a DPF número 4, medida cautelar, sendo relatora a ministra Ellen Grace. Transcrevo ainda trecho de decisão monocrática proferido pelo ministro do Direito, na DPF 49 do Piauí, no mesmo sentido. Outra de minha relatoria, e também trago à baila aqui a DPF 74, de relatoria do ministro Celso de Mello. Assim, finalizando, senhor presidente, não merece prosperar a presente DPF, porquanto, primeiro, não cabe a esse instituto desconstituir coisas julgadas. Segundo, esta ação de controle abstrato de constitucionalidade é regida pelo princípio da subsidiariedade, a significar que a admissibilidade dessa ação constitucional pressupõe a existência de qualquer outro meio, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente apto a sanar com efetividade real o estado de lesividade do ato impugnado. Terceiro, tem como objeto normas que não se encontram mais em vigência, o que a torna, portanto, prejudicada. E, por fim, sua admissão afrontaria o princípio da segurança jurídica. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou negando provimento ao presente agravo regimental para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, prejudicados os demais agravos regimentais. É como voto. Nota de acordo? Presidente, apenas uma ressalva quanto à circunstância de não se encontrar mais em vigor a lei que teria sido acionada pelo chefe do Poder Executivo. Não estamos realmente a julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Estamos a perquirir se está configurado ou não o desrespeito a preceito fundamental. E, para tanto, basta que se tenha no cenário jurídico um ato do poder público que implique esse descumprimento. Em síntese, apenas ressalvo o entendimento quanto ao que lançado pelo nobre relator como óbice à DPF, que seria o fato de haver envolvimento de diploma legal que já exauriu efeitos. Você está de acordo com a conclusão por outros fundamentos? Mas acompanho Sua Excelência desprovendo, porque se faz a ação voltada contra a coisa julgada em substituição ao que seria rescisória. Proclamo o resultado. O tribunal negou o provimento por votação unânime. Nesses casos aqui é da convenção da OIT, você acha que Ação direta de inconstitucionalidade 1625. E foi relator o ministro Maurício Correia, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG e outro. É requerido o presidente da República. Decisões anteriores. O tribunal preliminarmente não reconheceu a legitimidade da Central Única dos Trabalhadores, vencidos os ministros Marco Aurélio Sepúlveda Pertence, César Peluso e Carlos Brito. Seguido após os votos dos senhores ministros relator e Carlos Brito, que julgavam procedente em parte a ação e prestando ao decreto de 2100, interpretação conforme o artigo 49.1 da Constituição, determinar que a denúncia da Convenção de 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz a sua eficácia plena, e a pedir o visto dos autos ministros Nelson Jobim. Renovado o pedido de vista, após os votos dos ministros Maurício Correia e Carlos Brito, que julgavam procedente, nos termos já enunciados, o ministro Nelson Jobim julgava improcedente a ação e, em seguida, pediu o visto dos autos do senhor ministro Joaquim Barbosa. Não participa da votação o ministro Eros Grau, por suceder ao ministro Maurício Correia, relator. Ministro Joaquim Barbosa, você está com a palavra. Nós estamos com um problema de microfonia. Ainda há pouco eu tinha muita dificuldade de ouvir o ministro Lewandowski. Talvez porque esteja ao lado dele. Não sei se o sistema de som não está bom. Hein? Você acha que o sistema de som, não é? Não, agora já melhorou. Agora vocês estão ouvindo bem? Então você está com a palavra. É isso, presidente. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e pela Central Única dos Trabalhadores,
contra o decreto número 2100 de 1996, que denunciou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada e promulgada, respectivamente, pelo Decreto Legislativo número 68 de 92 e Decreto número 1855 de 96. Preliminarmente, a Corte não conheceu da ação em relação à requerente Central Única dos Trabalhadores. No mérito, o relator, ministro Maurício Correia, considerou a imprescindibilidade da intervenção do Parlamento nos casos de denúncia unilateral de tratados. Em sua visão, a competência otorgada ao Congresso Nacional para resolver definitivamente sobre tratados incluiria não apenas a faculdade de aprovar e autorizar a sua incorporação ao direito nacional, mas, da mesma forma, decidir acerca de sua exclusão. Assim, somente outra norma da mesma hierarquia poderia retirar do ordenamento jurídico brasileiro tratados, pois, em caso contrário, conceder-se-ia ao presidente da República a prerrogativa de derrogar, sem o aval do Poder Legislativo, ato normativo com força de lei por este último aprovado. Do mesmo modo que a aprovação de tratados seria um ato complexo, a sua denúncia também o seria, devendo intervir o Parlamento. O voto de Sua Excelência concluiu pela declaração de interpretação conforme ao Decreto 2100, para determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz a sua eficácia plena. O voto foi acompanhado pelo ministro Carlos Brito. Em seguida, o ministro Nelson Jobim pediu vista dos autos e concluiu no sentido da improcedência da ação direta. Segundo o ministro Jobim, uma leitura do princípio da separação de poderes do modo com que se desenvolveu no Brasil levaria à conclusão de que o presidente da República pode denunciar tratados sem a intervenção do Congresso Nacional. Aliás, como tem feito há décadas. Eu pedi vista dos autos para uma melhor reflexão sobre a matéria. Antes de mais nada, é preciso lembrar que a presente ação direta de inconstitucionalidade possui forte relação com outra ação direta julgada por esta Corte, a ADIM 1480, cujo relator foi o eminente ministro Celso de Mello. Na ADIM 1480, discutiu-se a constitucionalidade do decreto que incorporou ao direito brasileiro a Convenção 158 da OIT, que versava sobre o tema da despedida arbitrária. Em sede de julgamento cautelar, o tribunal, por maioria, decidiu atribuir interpretação conforme ao texto da Convenção para entender que suas disposições não gozavam de autoaplicabilidade. Antes, contudo, de ser apreciado o mérito da ação, o governo brasileiro procedeu à denúncia da dita convenção na Organização Internacional do Trabalho, dela dando publicidade por meio do Decreto 2100 de 96. O ajuizamento da presente ação direta se insere exatamente neste contexto. É de se lembrar ainda que, após a ocorrência da denúncia da convenção pelo governo brasileiro, o ministro Celso de Mello julgou extinta a de 1480, baseando-se na sólida jurisprudência desta Corte de que os atos normativos objetos da ação direta, no caso, os decretos legislativo e executivo envolvidos no ato de incorporação da Convenção, já haviam perdido a sua eficácia. Faço a contextualização do caso. Como é de conhecimento geral, nenhuma de nossas Constituições tratou explicitamente do tema relativo à denúncia de tratados internacionais. Em verdade, as Constituições brasileiras costumam dedicar poucos dispositivos àquilo que foi originalmente chamado por Mirkin Guetzewitz como sendo o direito constitucional internacional. Essa omissão, no entanto, não impediu que os poderes constituídos desenvolvessem uma prática acerca desse tema. Em 1926, Clóvis Bevilacqua, então consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, foi indagado sobre a necessidade de a denúncia do Tratado Constitutivo da Sociedade das Nações ser submetido ao Congresso Nacional. Em um minucioso estudo,
Bevilacqua respondeu que o assentimento parlamentar era desnecessário. O seu principal argumento se referia ao fato de que o próprio tratado que se pretendia denunciar continha uma cláusula que possibilitava a denúncia. Se assim o era, no momento em que o Congresso Nacional teria consentido com a futura ratificação do tratado, teria autorizado também uma futura denúncia. E como cabe ao presidente da República todas as funções de execução do tratado, a denúncia seria apenas uma aplicação do conteúdo do tratado. Segundo o próprio Bevilacqua, um ato meramente administrativo. Embora o parecer de Clóvis Bevilacqua se refira a uma denúncia específica em um contexto histórico determinado, muitos doutrinadores consideram-no como o início da prática desenvolvida pelo Poder Executivo de denunciar o tratado sem qualquer intervenção parlamentar. Prática essa que perdura até os dias atuais e que motivou, inclusive, a presente ação direta. Cumpre saber se essa prática há de ser corroborada, levando-se em conta o advento da Constituição de 1988, que, saliente-se novamente, também é omissa sobre o tema da denúncia de tratados internacionais. O artigo 49, inciso 1º, estabelece que compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por sua vez, o artigo 84, inciso 8º, estabelece, dentre as competências privativas do chefe de Estado, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Se é verdade que tais disposições não são expressas ao admitir a participação do Congresso Nacional na denúncia dos tratados, também não são expressas ao vedar tal função. Ante tal impasse, parece mais producente analisar o papel que o Congresso Nacional possui historicamente na processualística dos tratados internacionais do que confinar-se numa tentativa de interpretação literal. Como é sabido, a Constituição dos Estados Unidos comparte o chamado Treaty Making Power entre o presidente e um dos órgãos do parlamento, o Senado. Esse compartilhamento se traduz na expressão aconselhamento e consentimento, advice and consent. Ou seja, o presidente pode celebrar tratados com o aconselhamento e consentimento do Senado. Ao analisar tratados, o Senado americano sempre se resguardou o direito de realmente aconselhar o presidente em matéria de tratados, o que implica até mesmo a aprovação condicionada ao Executivo apresentar reservas ou declaração interpretativa a tratados. Temos aqui, no contexto norte-americano, uma clara demonstração daquilo que Madison qualificou como Independent Institutions Sharing Power. A Constituição Brasileira de 81, decisivamente influenciada pela Constituição norte-americana, compartilhou o Treaty Making Power entre o presidente e todo o Congresso, aí se incluindo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A forma escolhida não foi propriamente o aconselhamento e consentimento do direito americano, mas o resolver definitivamente. Tal fórmula, como já afirmado, permanece até os dias atuais. Na história constitucional brasileira, há precedentes que demonstram que o Congresso Nacional não se limita apenas a aprovar ou reprovar um tratado. A aprovação pode acontecer com ressalvas, o que obrigará o presidente da República a condicionar o seu consentimento no plano internacional, apresentando uma reserva, caso ela seja possível. Durante a Constituição de 1988, há um exemplo recente. O Tratado de Extradição entre Brasil e Coreia, aprovado pelo Congresso com ressalva de um dispositivo, por meio do Decreto Legislativo número 263 de
de 2000. Na prática do Poder Legislativo, também há casos de o Congresso Nacional emendar tratados internacionais. Em 1962, em um parecer bastante circunstanciado, Haroldo Valadão, então consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, defrontou-se com a questão de saber se poderia o Congresso Nacional emendar tratados internacionais. No caso, o Parlamento havia aprovado um tratado celebrado pelo Brasil e pela Tchecoslováquia, com o acréscimo de uma expressão. Citando a prática norte-americana sobre o assunto e vários doutrinadores importantes, Valadão concluiu que o Congresso estaria atuando dentro de sua prerrogativa constitucional. Mais do que isso, afirmou que o acontecido constituía, aspas, de fato, uma cooperação útil e verdadeiramente construtiva, fecha aspas. Aparentemente, o parecer de Valadão foi acatado e o Poder Executivo não protestou contra a atitude do Congresso Nacional. Propôs à Tchecoslováquia a emenda, o que foi aceito pelo Estado estrangeiro. O tratado não precisou retornar ao Congresso para nova deliberação. Embora exemplos como esses não sejam propriamente comuns, eles fazem crer que o papel do Legislativo na história constitucional brasileira está muito além de uma postura meramente passiva de aprovação ou reprovação de tratados. O papel do Congresso Nacional na processualística dos tratados internacionais tende, muitas vezes, a ser visto erroneamente apenas como um mecanismo de controle sobre as atividades do Poder Executivo. Não estranhamente, parece ter sido Alexander Hamilton quem melhor entendeu que o Parlamento, no caso dos Estados Unidos, o Senado, possui uma dúplice função na processualística dos tratados internacionais. Em seu artigo denominado A Faculdade do Executivo de Celebrar Tratados, inserido no Federalista número 75, Hamilton, ao analisar os argumentos contrários à repartição de poderes entre presidente e Senado no tema dos tratados, procurava estabelecer, antes de mais nada, a verdadeira necessidade de Parlamento e Executivo agirem conjuntamente para a vinculação definitiva do Estado a um tratado internacional. Segundo o raciocínio de Hamilton, o tratado possuía tantas peculiaridades que não faria sentido deixá-lo nas mãos de apenas um dos poderes. E dizia o seguinte, aspas, as qualidades que enumeramos em outro ponto como indispensáveis para conduzir as negociações com o estrangeiro assinalam o Executivo como o melhor agente para essas gestões, enquanto que a grande importância deste encargo e a eficácia semelhante às leis que possuem os tratados falam com grande força a favor da participação de todo o corpo legislativo, ou de uma parte dele, na função de celebrá-los. Fecha aspas. Somente em seguida a essa caracterização é que Hamilton passava a defender a presença dos dois poderes por uma razão de controle mútuo. O raciocínio de Alexander Hamilton parece impecável, a meu sentir, porque demonstra com clareza que a função do Parlamento na processualística dos tratados é, antes mesmo de controlar as atividades do Executivo, juntar-se a ele para praticar um ato que somente por um dos poderes não poderia, por verdadeira impossibilidade, ser praticado. A interação entre Parlamento e Executivo no tema dos tratados parece clara. Cabe indagar, no entanto, se a mesma interação acontece ou deve acontecer em relação ao chamado Treaty Terminating Power, ou seja, o poder de extinguir os tratados. A resposta, a meu sentir, há de ser afirmativa por uma série de razões. A primeira dessas razões é o que eu chamo o fortalecimento do papel do Parlamento na Constituição de 1988, especialmente no campo das relações internacionais. É indiscutível que a Constituição de 1988 fortaleceu enormemente o papel do Poder Legislativo em uma grande diversidade de campos, como, por exemplo, no que se refere à fiscalização da atuação de órgãos estatais e à investigação de fatos. Em um regime constitucional que fortaleceu sobremaneira o papel do Parlamento,
parece-me inviável levar adiante um argumento de natureza constitucional que pretenda dele retirar uma função relevante na denúncia de tratados, ante a ausência total de normas a respeito. Ao contrário, a existência de um regime que conta com um parlamento forte milita contra as presunções de papel reduzido do Poder Legislativo na processualística dos tratados internacionais. E não se pode esquecer que um parlamento forte significa, essencialmente, que as minorias possam se expressar sobre os mais diferentes assuntos. Os blocos de oposição ao partido majoritário precisam também ter uma voz relevante na processualística dos tratados internacionais. A Constituição de 88 e a própria jurisprudência desta Corte buscaram ampliar ao máximo a possibilidade de as minorias atuarem. É contraditório que não se permita ouvir a voz das minorias também na denúncia de tratados internacionais. Para além disso, parece que a Constituição de 88, ao estabelecer de maneira sistemática, pela primeira vez em nossa história constitucional, princípios que regem as relações exteriores do Brasil, no artigo 4º, reforçou o papel do Parlamento em matéria de política exterior. O impacto do artigo 4º na alteração da condução da política externa brasileira parece não ter sido percebido com toda a intensidade pelo Legislativo e pelo próprio Poder Judiciário. A Constituição de 88, de maneira original, estabelece uma pauta clara de princípios ou valores que devem ser buscados pela política externa. Ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário cumpre não só a faculdade, mas o dever de zelar por tais princípios. E impedir que o Congresso delibere sobre a denúncia de um tratado internacional, me parece, obstrui enormemente a realização desse dever constitucional. Trago um exemplo para demonstrar o argumento de que o artigo 4º necessita ser realizado pelo Poder Legislativo. Imaginem que o Poder Executivo decide, sem a consulta dos outros poderes, denunciar a Carta Constitutiva das Nações Unidas. Sabe-se que o atual sistema de segurança coletiva mundial está completamente calcado nos preceitos da Carta da ONU, em que é autorizado o uso da força apenas nos casos de legítima defesa individual ou coletiva, ou quando a própria ONU decida que determinada situação concreta exige a intervenção armada. Por mais insólito que possa parecer o exemplo, ele demonstra que a observância do princípio da defesa da paz, disposto no inciso 6º do artigo 4º, passa também pelo Congresso Nacional, ao impedir uma surreal denúncia unilateral, possivelmente exercida pelo Executivo, da Carta das Nações Unidas. Mas se o exemplo da Carta das Nações Unidas é distante, não parece distante a denúncia de um tratado de direitos humanos. A Convenção número 158 da OIT é inegavelmente um tratado de direitos humanos, mais especificamente um tratado que versa sobre a temática dos direitos sociais. O inciso 2º do mesmo artigo 4º da Constituição estabelece a prevalência dos direitos humanos como princípio a guiar as nossas relações exteriores. Sendo assim, indaga-se, seria possível retirar do Congresso Nacional o dever de dizer ser a denúncia da Convenção da 158 da OIT conforme ou disforme ao princípio da prevalência dos direitos humanos? A conclusão do Congresso Nacional poderia até ser no sentido de que não há violação entre denúncia e o referido princípio, mas não se poderia dele retirar a prerrogativa de dizê-lo. Tratarei da questão da Convenção 158 como Tratado de Direitos Humanos mais adiante. Por enquanto, é importante apenas sublinhar que a Constituição de 88, ao estabelecer em seu artigo 4º uma pauta a guiar as relações exteriores do Brasil, incumbiu os demais poderes, e não somente o Executivo, de fiscalizar a atuação da política externa. Impedir, por exemplo, que o Congresso analise o descumprimento de um dos princípios constitucionais pela denúncia de um tratado, seja ele sobre que temática for, significaria esvaziar o artigo 4º de todo e qualquer conteúdo útil.
Mas o fortalecimento do papel do parlamento no Brasil não é um fenômeno isolado. No direito, não é inexpressivo o número de constituições que tratam do processo de denúncia de tratados internacionais e outorgam ao Poder Legislativo um papel ativo nele. A Constituição da Dinamarca, de 1915, foi talvez o primeiro texto a estabelecer a participação parlamentar nos casos de denúncia de tratados. A nova Constituição dinamarquesa, de 1953, manteve tal tradição. A Constituição holandesa, em uma das mais avançadas do mundo no que se refere ao tratamento de temas relativos ao direito internacional, também dispõe que a denúncia de tratados precisa contar com o assentimento do Parlamento, nos seguintes termos, aspas, o Reino não deve ser obrigado por tratados, nem tais tratados devem ser denunciados sem a aprovação prévia do Parlamento, fecha aspas. A Constituição espanhola também estabelece, em seu artigo 96, a necessária intervenção do Parlamento no processo de denúncia de tratados. Especialmente após a derrocada do sistema socialista, muitas das novas repúblicas do leste europeu passaram a dispor sobre o tema e tendem a estabelecer a necessidade do assentimento do Parlamento, a fim de que a denúncia de um tratado possa operar. Cito, por exemplo, a Constituição da Rússia, que em seu artigo 106 dá à Duma, o parlamento russo, um papel essencial nas leis que tratam da denúncia de tratados internacionais. O mesmo se diz em relação à Constituição da Estônia, que prevê em seu artigo 87 que o governo nacional submeterá ao parlamento tratados para futura denúncia. Na América Latina, essa tendência também tem mostrado efeitos, especialmente em virtude de a Constituição argentina, na Reforma Constitucional de 1994, ter estabelecido claramente em seu artigo 75 que tratados de direitos humanos e tratados de integração somente podem ser denunciados com autorização parlamentar prévia. Mas, antes disso, a Constituição do Paraguai, de 1992, já prescrevia que a denúncia de tratados de direitos humanos somente poderá acontecer mediante o procedimento estabelecido para a aprovação de emendas constitucionais, procedimento esse que envolve o Parlamento. A Constituição do Chile, de 1980, reformada em 2005, em comparação com o texto original, outorga um papel mais destacado ao Parlamento no processo de denúncia. Assim, o artigo 50 prevê que o presidente da República pedirá a opinião das câmaras do Congresso no caso de denúncia de tratado que tenha sido aprovado pelas mesmas câmaras. Como bem lembrou o ilustríssimo professor da Universidade de Colômbia, Louis Henkin, tradicionalmente o presidente dos Estados Unidos tem invocado, com base na competência para a condução das relações internacionais, a autoridade para extinguir tratados, embora a Constituição americana nada fale sobre extinção ou uma das suas formas específicas, ou seja, a denúncia. Essa prerrogativa presidencial, contudo, tem sido veementemente desafiada por parte do Congresso dos Estados Unidos. No ano de 1979, alguns congressistas americanos contestaram a denúncia por parte do presidente Carter de um tratado com Taiwan perante a Suprema Corte, no caso que ficou conhecido como Goldwater versus Carter. O argumento principal era de que a denúncia, conduzida unilateralmente, tinha retirado dos congressistas o seu papel constitucional no que diz respeito a uma alteração na Supreme Law of the Land, expressão utilizada na Constituição americana para se referir à força dos tratados incorporados ao sistema jurídico dos Estados Unidos. A Suprema Corte americana, contudo, não adentrou o mérito da questão por considerar que o problema se configurava uma típica questão política a ser resolvida pelos poderes executivo e legislativo. Em resumo, a Suprema Corte americana não deu razão aos congressistas, mas, em compensação,
também não corroborou a prática da denúncia unilateral. Tá? Belo voto. Mais recentemente, o anúncio de denúncia unilateral pelo presidente americano do Tratado de Mísseis Antibalísticos, ABM Treaty, Ele é um bom comparativo. com a Rússia, também gerou a contestação de parlamentares americanos. Membros da Câmara dos Deputados intentaram nova ação judicial perante a Justiça Federal Americana. O caso, no entanto, foi julgado novamente uma questão política insuscetível de tratamento na via judicial. Vê-se assim, senhores ministros, que o tema está longe de ser considerado pacificado nos Estados Unidos, especialmente em virtude da reivindicação do Poder Legislativo de um papel mais ativo no processo de denúncia de tratados. Examino agora o princípio da coparticipação parlamento-governo em matéria de tratados. É possível fazer um balanço desses exemplos comparados, trazidos no sentido de um reforço do papel do parlamento no processo de denúncia. A contrário senso, o voto do ministro Jobim ressalta que os direitos estrangeiros, quando pretendem que o parlamento possua um papel de importância na análise da denúncia de tratados, o fazem expressamente. Do contrário, quando são silentes, a prerrogativa de denunciar o tratado recairia exclusivamente no Executivo. Com a devida vênia do nosso ex-ilustre colega, ministro Jobim, penso que tal leitura é completamente equivocada, pois parte de uma visão estanque e abstrata do princípio de separação de poderes. Como ressaltou diversas vezes em seus votos o ministro Sepúlveda Pertence, o princípio da separação de poderes não deve ser interpretado a partir de concepções a priorísticas, mas sim a partir da realidade dos diversos textos constitucionais. O voto do ministro Jobim parte do pressuposto de que a denúncia unilateral de tratados é prerrogativa natural do Executivo, prerrogativa essa somente retirada por um texto constitucional expresso. Se é bem verdade que o Executivo mantém muitas competências em matéria de relações internacionais, tal dado não significa que isso deva persistir eternamente. Como bem lembrou um renomado internacionalista espanhol, Antônio Remiro Brotons, há de se considerar de plano, em todo caso, a opinião, em outro tempo ligeiramente aceita, de que as omissões constitucionais implicam a atribuição da competência para a extinção exclusivamente ao Executivo como depositário de um ius representationis onimodae, que não admitiria mais limites que os expressos. Pelo contrário, a consideração de que uma intervenção preceitual das câmaras para atuar tem seu natural complemento em uma intervenção preceitual para desatar, há de conduzir, em caso de não previsão constitucional, a soluções análogas. No Brasil, Pontes de Miranda parece partir de um raciocínio semelhante quando se opõe à denúncia unilateral pelo Executivo dos tratados. Ele afirma o seguinte, aspas, aprovar tratado e convenção, permitindo que o Poder Executivo o denuncie sem consulta nem aprovação, é subversivo dos princípios constitucionais. O Presidente da República pode apresentar projeto de denúncia ou denunciar o tratado ou convenção ad referendo do Poder Legislativo. Se o Poder Judiciário julga inconstitucional o tratado ou convenção, deve o Senado Federal suspender-lhe a execução e o Presidente da República imediatamente, não ao julgamento, mas à suspensão, denunciá-lo. Se o tratado ou convenção só beneficia o Brasil, a denúncia precisa, a fortiori, ser aprovada pelo Poder Legislativo. Diga-se o mesmo em relação aos tratados de paz, pois a Constituição exige a própria autorização prévia para o Presidente da República negociar a paz. Fecha aspas. Não há, pois, presunções nesse campo, e sim vontades expressas constitucionais em um determinado sentido. Tanto é assim que o próprio direito internacional não estabelece que a denúncia deva
deva-se operarem sem qualquer intervenção do Parlamento. As normas costumeiras e convencionais de direito internacional, aí se incluindo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, outorgam aos direitos internos a solução das questões referentes à divisão de poderes na conclusão e extinção dos tratados internacionais. Em verdade, a tendência cada vez mais crescente de textos constitucionais repartirem as competências em matéria de denúncia de tratados representa o surgimento no direito comparado de um princípio muito bem caracterizado pela jurista italiana Giuliana Ciccardi Capaldo em uma das mais competentes obras sobre a repartição de poderes e o poder de denunciar tratados. Diz ela: la competenza a denunciare i trattati internazionali, contributo allo studio del treaty power. Trata-se do princípio da coparticipação parlamento-governo em matéria de tratado. Tal princípio estabelece o caráter dividido de todo o treaty power e reconduz à unidade de disciplina de quaisquer atos decisórios em matéria de tratado. A existência de tal princípio não parece ser nova. O que é novo mesmo é a sua presença cada vez mais repetida no direito positivo de vários estados. O princípio em si não é novo, porque parece ter sido ele bem visualizado no já citado artigo de Alexander Hamilton, ou seja, é da própria essência do tratado que ele, para comprometer um Estado internamente e externamente, necessite da deliberação do órgão parlamentar e do órgão executivo. E se tal característica é da essência do tratado, qualquer ato que vise a desvinculação voluntária de um tratado por um Estado também precisa passar pelo crivo parlamentar. Ademais, a existência de tal princípio parece ser protegida pelo próprio direito internacional, como sugere a mesma Giuliana Ciccardi Capaldo. O direito internacional, como já lembrado, deixa a cargo dos diversos direitos internos a divisão de poderes no que se refere à processualística dos tratados internacionais. Há um caso excepcional, no entanto, em que o direito internacional protege a divisão de poderes na processualística dos tratados internacionais. Trata-se do artigo 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que prevê a excepcionalidade de o Estado arguir a nulidade do tratado, caso ele tenha sido celebrado em flagrante violação a uma norma de importância fundamental no direito interno sobre conclusão de tratados. Capaldo sugere a existência de uma tendência para o direito internacional expandir o escopo do artigo 46 para o caso de extinção de tratados, onde se inclui a denúncia. Ou seja, se o direito internacional evoluir exatamente nesse sentido no futuro, será possível a um Estado que prevê a presença necessária do Parlamento no processo de denúncia arguir a nulidade de um tratado se, por exemplo, o instrumento foi denunciado apenas pelo Poder Executivo. Confirmando-se tal tendência, o direito internacional estabelecerá um grau substancial de proteção para os Estados que repartem a competência para denunciar entre Parlamento e Executivo. A existência de tais fatores demonstram que, contrariamente ao que sustentou o ministro Nelson Jobim, se há alguma presunção no que se refere à competência para denunciar tratados, fortes razões militam para que tal presunção se direcione no sentido de que o Parlamento tenha alguma voz no processo de denúncia de tratados. Trato agora do papel do Parlamento da denúncia e a construção jurisprudencial deste tribunal em tema de tratados internacionais. A própria processualística dos tratados internacionais no Brasil e a função que o tratado exerce no direito interno brasileiro militam a favor da tese de que a denúncia não pode ser unilateral por parte do Executivo. E esse raciocínio pode ser inferido, penso, da própria jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Desde ao menos o julgamento do famoso RE 80.004, o plenário desta Corte consolidou o entendimento de que tratados possuem o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias.
O pressuposto para admitir uma tal identidade hierárquica é admitir que o tratado possui força de lei, ou seja, equipara-se não formalmente, mas materialmente às leis. O próprio plenário, na voz do relator da PPE, questão de ordem na PPE 194, ministro Sepúlveda pertence, chegou a utilizar-se expressamente da expressão força de lei ao se referir a um tratado de extradição. Se os tratados possuem força de lei, isso significa que, do ponto de vista do direito interno brasileiro, eles somente podem ser revogados por um ato posterior de idêntica ou de superior hierarquia. Na prática, reconhecer que o presidente da República pode, sozinho, denunciar um tratado é reconhecer que seu decreto, que torna pública a denúncia, tem força de lei. A grande contradição é que a Constituição de 88 não reconhece a existência de nenhum ato com força de lei em que o Parlamento não tenha algum tipo de intervenção. O caso da medida provisória parece ser exemplar. Segundo a sistemática do artigo 62 da Constituição, as medidas provisórias possuem força de lei somente na medida em que se prevê que elas serão apreciadas em seu devido tempo pelo Congresso Nacional. Levar adiante uma interpretação de que os tratados podem ser denunciados unilateralmente produz uma anomalia jurídica não encontrável em nenhuma parte da Constituição, mas apenas em constituições autoritárias, que permitiam a existência, por exemplo, do decreto-lei, um ato normativo que já indica em seu próprio nome uma contradição em termos. Nem se diga, como é usual, que é necessário que o presidente possua autoridade para, sozinho, denunciar tratados, porque a condução das relações exteriores exige celeridade e flexibilidade. Um argumento desse tipo talvez fosse consistente no século XIX ou em começos do século XX, quando os tratados estabelecidos pelos Estados possuíam quase ou nenhum impacto nos direitos nacionais. Ao contrário, vivemos hoje em um tempo em que tratados modificam de maneira drástica a vida e a liberdade de pessoas comuns ao estabelecerem, por exemplo, a possibilidade de indivíduos serem presos por cometerem crimes contra o direito internacional. É o caso do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional. A possibilidade de alteração definitiva no intercâmbio comercial em escala global, OMC. Um conjunto de direitos e garantias fundamentais, diversos tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil nos últimos anos. A viabilidade futura do planeta Terra para as próximas gerações, ou seja, os tratados em matéria ambiental. O direito internacional, ao adentrar profundamente o antigo domínio reservado dos Estados, exige da Constituição e das instituições nacionais um compromisso sério, que não pode envolver a atuação de apenas um dos poderes, em exclusão ao poder que tem por prerrogativa legislar. Em resumo, é incoerente, tanto do ponto de vista lógico como do ponto de vista constitucional, reconhecer que um tratado tenha força de lei e não possa ser revogado pelo mesmo procedimento de revogação da lei. Outro julgado da Corte, parece-me, apoia a ideia de que o Congresso deve ter uma palavra nesta matéria. Na já citada ADIM 1480, ficou claramente estabelecido na ementa da lavra do ministro Celso de Mello o seguinte, aspas, o exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas, a do Congresso Nacional, que resolve definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais, e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional, também dispõe, enquanto chefe de Estado que é, da competência para promulgá-los mediante decreto. Fecha aspas. Retiro da afirmação contida no trecho de que o tratado no direito brasileiro é uma conjugação de duas vontades homogêneas.
Isso é de importância capital para a boa compreensão da processualística dos tratados internacionais. A intervenção do Parlamento no processo de aprovação dos tratados não decorre apenas da previsão da existência de um controle a ser exercido sobre a atividade do Executivo. Mais do que isso, a aprovação ou reprovação é um ato de vontade concordante ao conteúdo disposto em um tratado internacional. Disso se retiram ao menos 3 consequências. Em primeiro lugar, como já antecipado no trecho citado de Hamilton, a intervenção parlamentar é essencial para que o tratado exista internamente. A intervenção parlamentar não significa um mero controle de atividade executiva. Ela é essencial para a existência do próprio ato, o tratado internacional. Se é da própria natureza do tratado, do ponto de vista do direito interno, que o Parlamento atue na sua Constituição, parece óbvio que o Parlamento também precisa atuar na desconstituição do tratado. Um tratado, do ponto de vista do direito interno, somente obriga ou desobriga com a intervenção do Parlamento. Pensar de modo contrário significa desvirtuar a existência do tratado internacional em uma república democrática que atribui a órgãos e poderes competências específicas. Em segundo lugar, se o tratado é expressão também da vontade do Parlamento, é preciso entender que o exercício de tal vontade não acontece no vácuo. Quando o Congresso Nacional aprova um tratado para futura ratificação e incorporação ao direito interno, ele aprova o próprio conteúdo de algo que poderíamos chamar de política convencional. O ato do Parlamento não é meramente protocolar, mas revestido de um conteúdo significativo. Conteúdo esse que, inclusive, como já afirmado, pode modificar drasticamente a vida de cidadãos comuns. A denúncia unilateral impõe a ideia de que a aprovação do conteúdo de uma política convencional pode ser simplesmente apagada por um gesto isolado do Poder Executivo. Reconhecer que o Parlamento é árbitro de uma política convencional durante o processo de aprovação implica necessariamente que ele deve ser árbitro dessa mesma política convencional durante o processo de denúncia. Em outras palavras, o Parlamento deve ser árbitro acerca da criação de uma política convencional e também acerca da eventual extinção dessa política. E esta atribuição, a meu ver, é indelegável. A indelegabilidade da atuação do Parlamento na denúncia dos tratados explica, parece, a inconsistência da tese desenvolvida por Clovis Bevilacqua, que teria introduzido a prática de denúncia unilateral pelo Poder Executivo. A tese de Bevilacqua é inconsistente porque sugere uma delegação feita pelo Legislativo ao Executivo, delegação essa não específica, sem prazo certo e sem condição, coisa impossível de acontecer no direito brasileiro. O fato de o Parlamento ter aprovado um tratado com cláusula de denúncia não significa, de modo algum, delegação. A cláusula de denúncia tem o escopo apenas de estabelecer o direito ao Estado de denunciar o tratado no direito internacional. Nada tem a ver com distribuição interna de competência entre poderes internos. Em terceiro lugar, e guardando forte relação com o argumento anterior, é preciso reconhecer que o tratado internacional a que um Estado se vincula é expressão da vontade atual e efetiva dos órgãos envolvidos no seu surgimento. No caso do Brasil, tanto o Executivo como o Legislativo. Assim, se o Congresso Nacional aprova o conteúdo de uma política convencional quando permite que o Executivo ratifique um tratado, essa vontade é efetiva e atual. Se assim o é, essa vontade deve ser mantida até que o próprio Congresso decida retirar esse caráter de efetividade e atualidade ao tratado. Por isso, a denúncia precisa necessariamente passar pelo crivo do Poder Legislativo. Se as vontades do Executivo e do Legislativo na formação do tratado são autônomas, elas devem assim permanecer até que os dois poderes, de maneira conjunta e ordenada, decidam alterar tal vontade, cada um dentro das suas próprias esferas de atribuições.
Nesse ponto, cabe rejeitar a tese trazida pelo meu ilustre mestre, ministro aposentado desta Corte, ministro Francisco Rezec, que defende a possibilidade de denúncia unilateral por parte do Executivo. Sustenta Rezec, em resumo, a tese de que, se o tratado é a soma de vontade do Executivo e do Legislativo, se uma dessas vontades não mais existir, o tratado não tem mais razão de ser e pode ser denunciado unilateralmente. Seguindo tal linha, o Presidente da República e Congresso Nacional poderiam, ambos, denunciar tratados, embora o segundo de maneira indireta. Assim, de um lado, o Presidente da República poderia, por vontade individual, apresentar no plano internacional um instrumento de denúncia. Por outro lado, o Congresso Nacional teria a prerrogativa de aprovar uma lei ordinária determinando que o Executivo denunciasse um tratado internacional ou aprovar lei contrária a um tratado internacional e assim forçar o Executivo a denunciá-lo. Em que pese a engenhosidade da tese, creio que ela peca por duas razões. Primeiramente porque, de acordo com a sistemática da Constituição, não pode o Poder Legislativo constranger o Executivo a exercitar uma competência privativa sua, qual seja a de decidir se deseja ou não denunciar certo tratado. O próprio Rezec formula essa crítica à tese por ele mesmo formulada. Em segundo lugar, estimular que o Congresso Nacional force o Executivo a denunciar um tratado, elaborando lei interna contrária a ele, pode também estimular uma postura de profunda deslealdade para com o direito internacional. A existência de uma lei conflitante com o tratado internacional poderia gerar, desde a sua promulgação, a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violação de uma obrigação internacional. Além disso, às vezes, um Estado pretende denunciar um tratado para desregulamentar certa matéria. A prerrogativa do Congresso aprovar lei conflitante com o tratado poderia significar, no máximo, regulamentação em um sentido totalmente diverso, mas não desregulamentação. Tais críticas à proposta do ministro Rezec já demonstram bem que, mesmo em se admitindo que ambos os poderes possam denunciar tratados, as prerrogativas deixadas ao Congresso para fazê-lo são ou inviáveis ou indesejáveis. A permissão das denúncias unilaterais inevitavelmente privilegia o Poder Executivo em detrimento do Legislativo. Por isso, não se pode individualizar as vontades necessárias para o surgimento, a manutenção e o fim dos tratados internacionais. Dizer que a retirada de uma das vontades do tratado é o suficiente para permitir a denúncia significa dizer que uma das vontades que compuseram o tratado é essencialmente superior à outra, pois ela deve prevalecer mesmo se a outra vontade não foi exercida. Na Constituição dos Tratados, as vontades do Executivo e do Parlamento possuem a mesma hierarquia e assim devem se manter no procedimento de desconstituição da avença. Essas são algumas razões, me parece, para admitir que a intervenção do Parlamento no processo de denúncia de tratados é imprescindível de acordo com a sistemática da Constituição de 88. Contudo, dizer que é necessária a intervenção do Parlamento não significa esvaziar por completo a atuação do Poder Executivo. E eu examino essa questão já encaminhando para o fim do meu voto. Ao Presidente da República cabe decidir da conveniência da denúncia em cada caso. Assim como no processo de conclusão dos tratados, é o chefe do Poder Executivo quem deve decidir o momento mais adequado para submeter um tratado ao Congresso para ser denunciado e também, mesmo após a aprovação parlamentar, deliberar se a denúncia será ou não será feita no plano internacional. Se se pensa analogicamente a processualísticas dos tratados internacionais com o processo legislativo, deve caber ao Executivo a iniciativa privativa sobre conclusão e denúncia de tratados internacionais. Isto é assim porque, de fato, o direcionamento da política externa cabe, segundo a nossa Constituição, ao Poder Executivo. O que não se pode permitir, contudo,
é que esse direcionamento da política externa retire do mundo jurídico um ato com força de lei, sem qualquer pronúncia do órgão a quem coube expressar uma vontade específica no sentido da aprovação da negociação internacional. Portanto, ao Executivo cabe decidir quais tratados devem ser denunciados e o momento de fazê-lo. Ao Congresso Nacional, cabe autorizar a denúncia do tratado, que será ou não feita pelo chefe do Poder Executivo, também no momento que julgar mais oportuno. Essa divisão de competências tem o condão de democratizar a processualística dos tratados internacionais. Como bem notou o constitucionalista americano Bruce Ackerman, ao se opor tenazmente ao já mencionado anúncio de denúncia unilateral por parte do presidente dos Estados Unidos, no caso do tratado de mísseis antibalísticos com a Rússia, aspas, a única cura efetiva é alargar o debate e convencer o governo de que o público, de fato, leva a Constituição a sério. Fecha aspas. Examino, por fim, as circunstâncias concretas deste caso. Não bastassem todas essas razões para reconhecer que quaisquer tratados somente podem ser denunciados com a anuência prévia do Congresso Nacional, as circunstâncias do caso em concreto deixam mais evidente essa necessidade. Ressalto duas delas. Primeiro, a forma com que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção 158. Segundo, o fato de a Convenção 158 versar sobre direitos humanos. A Convenção 158 foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 68, de 92. O ato contém apenas 2 artigos, assim redigidos. Artigo 1º. É aprovado o texto da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, adotada em Genebra em 1982. Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares. Como bem lembra o professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, desde a Constituição de 88, o Congresso Nacional tem adotado como praxe o resguardo de prerrogativas como o contido no parágrafo único do citado artigo 1º da Convenção 158. O objetivo principal desse tipo de ressalva é impedir que o Poder Executivo venha a concluir tratados que possam emendar ou alterar o tratado original sob a alegação de que se está a concluir um acordo executivo. Acordo esse que, tradicionalmente, no direito brasileiro, não exige a intervenção parlamentar. Mas essa ressalva contida no parágrafo único do artigo 1º, na forma em que está redigida, possui um escopo muito maior que guarda uma forte relação com a necessidade de intervenção do Congresso Nacional na matéria. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados disciplina a denúncia de tratados internacionais em seu artigo 56. A seção em que se insere tal dispositivo é a seção referente à extinção e suspensão dos tratados. A denúncia nada mais é do que uma extinção unilateral do tratado, que terá efeito para uma das partes, no caso dos tratados multilaterais, ou para ambas as partes, no caso de tratados bilaterais. Essencialmente, a denúncia não se distingue de outras formas de extinção, como a derrogação de um tratado em virtude de uma cláusula de derrogação contida em outro tratado, ou a derrogação de um tratado em virtude da existência de um tratado posterior com ele conflitante. Se assim o é, percebe-se que a ressalva contida em vários decretos legislativos que aprovam tratados, dentre ele o ora em exame, visa evitar que o Poder Executivo extinga um tratado sem a intervenção do Congresso. Não haveria qualquer sentido em se ressalvar a extinção surgida em virtude da conclusão de um novo tratado e não ressalvar a denúncia, que é uma extinção unilateral. Se assim fosse, estar-se-ia permitindo que o presidente da República, em certos casos,
denunciasse um tratado que, em princípio, deveria ser revogado ou emendado, a fim de evitar uma possível rejeição por parte do Parlamento. Desse modo, parece-me claro que esse parágrafo único possui um sentido de preservar uma voz ao Parlamento, em todos os casos em que o Estado brasileiro, por vontade própria, queira extinguir um tratado. A contrário senso, poder-se-ia alegar que a ressalva contida no decreto legislativo não teria força alguma diante de uma permissão constitucional para que o Executivo denunciasse unilateralmente um tratado internacional. Tal argumento poderia até ser válido se uma norma constitucional dispondo sobre a denúncia, se houvesse uma norma constitucional dispondo sobre denúncia de tratados. Mas, como já se viu, tal norma não existe, de modo que ressalvas como a contida no parágrafo único do artigo 1º do decreto legislativo anteriormente mencionado, no máximo, podem ser lidas como uma proibição de o Executivo denunciar o tratado sem a concordância parlamentar e, no mínimo, como um protesto incisivo contra a prática desenvolvida pelo Executivo ao longo dos anos de não submeter tratados previamente ao Legislativo para que sejam posteriormente denunciados. Ou seja, pode-se dizer que, no mínimo, a prática estabelecida sobre a denúncia de tratados internacionais sofre, desde alguns anos, protesto por parte do Poder Legislativo. Ademais, é interessante notar que alguns comentadores norte-americanos têm proposto que o Congresso, ao aprovar tratados, o faça com a condição de que a denúncia deverá passar por seu crivo novamente. Isso impediria o Executivo de unilateralmente denunciá-los. A prática do Congresso brasileiro de estabelecer condições como a contida no decreto há pouco lido, fixam um verdadeiro papel de vanguarda em comparação com o direito constitucional dos Estados Unidos. Examino, por fim, a natureza de Tratado de Direitos Humanos da Convenção 158. A segunda especificidade do caso reside no fato de que a Convenção 158 não é um tratado comum, mas sim um tratado que versa sobre direitos humanos. Parece não restar dúvidas de que a Constituição de 88, ao versar sobre direitos individuais e direitos sociais no mesmo título, tratou tais categorias de direitos de maneira una, de modo que é impossível invocar a prevalência de um direito individual sobre um direito social. Nesse sentido, o mesmo tipo de tratamento conferido aos direitos individuais deve ser dado aos direitos sociais. Da perspectiva do direito internacional, desde há muito se reconhecem direitos sociais como direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagrava já, em diversos artigos, um grau de proteção mínimo aos trabalhadores. Hoje, a própria OIT discute a necessidade de adoção de uma abordagem de direitos trabalhistas como os direitos humanos, a fim de dar um grau maior de garantia aos trabalhadores em face dos efeitos deletérios do processo de globalização econômica. Ante esse quadro, é certo que a Convenção 158 pode perfeitamente ser considerada um tratado de direitos humanos apto a inserir direitos sociais no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, cabe cogitar da aplicação do novo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. O decreto do Executivo que incorporou a dita Convenção ao direito brasileiro data de 1996, antes, portanto, do advento da Emenda 45, que incluiu o novo parágrafo 3º ao artigo 5º. Ainda que não se admita a tese de que os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda 45 possuam estatura constitucional, creio ser altamente plausível defender, ao menos como já fizeram aqui o ministro Gilmar Mendes, o ministro Sepúlveda Presidente e, mais recentemente, o ministro Celso de Mello e outros, que os tratados de direitos humanos possuem estatura, pelo menos, supralegal, porém infraconstitucional, pelo menos. Senhor ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência me permitir, esse é um ponto importante, inclusive na discussão do tema envolvendo a questão da denúncia, ou seja, da terminação dos tratados internacionais, notadamente quando veiculem matéria de direitos humanos. Agora, é interessante observar
que o plenário do Supremo ainda não definiu a natureza desses tratados de direitos humanos, porque naqueles julgamentos, 5 votos, contado do eminente ministro Gilmar Mendes, sustentaram a tese da supralegalidade. No E meu quatro- caso, e no quatro- meu caso também. Exatamente. E 4 votos, inclusive o meu, sustentando a natureza constitucional dos tratados de direitos humanos. Naquele momento, acho que Vossa Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência que não estava Estava de presente na licença conclusão, médica. e o ministro Marco Aurélio entendeu que, para o caso, não era necessário discutir previamente esse tema. Portanto, a rigor, essa é uma questão ainda em aberto Mas no eu plenário do estou citando Supremo. apenas como reforço do meu argumento, né? Dizendo, se reconhece o caráter pelo menos o caráter supralegal aos tratados de direitos humanos, e se trata a Convenção 158 como um tratado de direitos humanos, chega-se facilmente à conclusão de que o Poder Executivo não podia, sem a intervenção do Congresso, denunciar o referido tratado. Isso porque estar-se-ia permitindo que uma norma de grau hierárquico bastante privilegiado pudesse ser retirada do mundo jurídico sem a intervenção de um órgão do Poder Legislativo. Mais do que isso, estar-se-ia permitindo que o Poder Executivo, por sua vontade exclusiva, reduzisse de maneira arbitrária o nível de proteção dos direitos humanos garantido aos indivíduos no ordenamento jurídico nacional. Se já é inviável pensar que seja possível a revogação de um ato com força de lei por ato apenas do Executivo, o fato de estar-se diante de um ato com força, pelo menos supralegal, agrava ainda mais a situação, a meu ver. Todas essas considerações levam a crer que não era possível ao Poder Executivo denunciar unilateralmente a Convenção 158 e apartar o Congresso Nacional, pedi-lo de emitir uma opinião sobre a perspectiva da denúncia. O relator do caso, o ministro Maurício Correia, concluiu seu voto no sentido de dar interpretação conforme ao decreto ora impugnado, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Brito. A proclamação ficou assim redigida. Após os votos dos senhores ministros relator e Carlos Brito, que julgavam procedente em parte a ação para, emprestando ao Decreto Federal 2100, interpretação conforme ao artigo 49, inciso 1º da Constituição, determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz a sua eficácia plena, pediu vistas dos autos o ministro Nelson Jobim. Creio que a interpretação conforme não é a solução mais adequada, e sim a declaração de inconstitucionalidade por completo do decreto aqui impugnado. E isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, parece-me equivocado, tecnicamente, data vênia, falar que a denúncia está condicionada à aprovação do Parlamento. O decreto ora impugnado não denuncia o tratado internacional. A denúncia é um ato tipicamente internacional e, por isso, insuscetível de controle jurisdicional por esse Supremo Tribunal Federal, a meu sentir. O que o decreto faz é coisa bem diversa. Ele torna público que a denúncia foi feita e que produzirá os seus efeitos em um determinado tempo. Vejamos a redação do decreto. Aspas. O presidente da República torna público que deixará de vigorar para o Brasil, a partir de 20 de novembro de 1997, a Convenção da OIT número 158, relativa ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Ora, sabe-se que a publicação de qualquer ato normativo, inclusive de tratados, é pressuposto necessário para a sua obrigatoriedade. Isso é assim até mesmo nos sistemas considerados como monistas, com prevalência do direito internacional. Não é dado a ninguém desconhecer a lei. A lei, contudo, precisa, antes de mais nada, ser cognoscível. Uma declaração de inconstitucionalidade do Decreto 2100 deverá ter como consequência, portanto,
não o estabelecimento de uma condicionalidade quanto à vigência da denúncia, mas a retirada da publicidade do ato de denúncia. Por sua vez, a retirada da publicidade de denúncia terá como consequência lógica a não obrigatoriedade da denúncia no Brasil, não obstante seja ela operativa no plano internacional, e a manutenção da vigência do decreto que incorporou a Convenção 158 ao direito brasileiro. A conclusão do ministro Maurício Correia me parece, pois, inviável, pois extrapola o sentido do decreto 2100, levando esta Corte a cumprir uma nítida função legislativa. Em segundo lugar, o uso da técnica da interpretação conforme no caso me parece também suscetível de críticas, porque pretende interpretar um ato que viola não materialmente, mas sim formalmente a Constituição. O argumento desenvolvido no voto do ministro Maurício Correia e também no meu tem a ver com uma violação formal à Constituição. O tratado precisaria ser aprovado pelo Congresso Nacional e não foi. Ora, parece claro que um ato normativo ou é formalmente constitucional ou é formalmente inconstitucional. Não há que se falar em gradação nesse campo. Falar em gradação significaria que esta Corte, por exemplo, ao constatar que uma lei complementar não teve o quórum exigido pela Constituição, poderia ser mantida válida, desde que retornasse ao Legislativo para obter o quórum necessário. Em matérias que envolvem violação formal, mais especificamente violação do processo legislativo, não há, a meu sentir, espaço para a aplicação da técnica da interpretação conforme. Em conclusão, senhores ministros, pelas longas razões pelas quais eu peço vênia, o que não é do meu hábito, creio não ser possível ao presidente da República denunciar tratados internacionais sem o consentimento do Congresso Nacional. Por essa razão, eu divirjo do eminente relator e vou além para julgar totalmente inconstitucional o decreto número 2100 de 96. Em virtude de a denúncia já estar produzindo efeitos no plano internacional, creio ser importante explicitar duas consequências advindas, possivelmente, da declaração de inconstitucionalidade. Primeiro, a declaração de inconstitucionalidade somente terá o efeito de tornar o ato de denúncia não obrigatório no Brasil, por falta de publicidade. Como consequência, o decreto que internacionalizou a Convenção 158 continua em vigor. Caso o presidente da República deseje que a denúncia produza efeitos também internamente, terá de pedir a autorização do Congresso Nacional e somente então promulgar novo decreto, dando publicidade à denúncia já efetuada no plano internacional. Segundo, a declaração de inconstitucionalidade somente atinge o decreto que deu a conhecer a denúncia. Nada impede que o presidente da República ratifique novamente a Convenção 158. A possibilidade de re-ratificação de tratados é concreta, já tendo, inclusive, acontecido no Brasil com a Convenção número 81 da OIT, cuja denúncia se tornou pública pelo Decreto 68.796, mas que foi novamente ratificada e incorporada ao nosso sistema por força do Decreto número 95.461 de 87, que revigorou o antigo Decreto 41.721, que originalmente incorporava ao direito nacional a referida convenção. É como voto. O eminente Joaquim Moroz julga totalmente procedente assim. Suspendo a sessão por 20 minutos. Temos a sessão. 16 em ponto.